Irmãos, vamos lá então, dar início aqui. Hoje nós vamos entrar aqui nos 7 selos e a nossa introdução vai dizer assim: antes da manifestação do anticristo, a igreja do Senhor será arrebatada. Essa é a nossa linha pré-tribulacionista, é a linha mais coerente, a linha que não se força ao texto, que nós temos dentro da palavra de Deus. Embasado em quê? Embasado no que Jesus fala à igreja de Filadélfia: mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra, eu também te guardarei daquele dia que há de vir sobre o mundo, a qual nunca houve outro igual e nunca haverá. Retratando a grande tribulação, nunca houve na terra e nunca haverá na terra dias como aqueles. Então, pela igreja ser fiel, o Senhor o guardará. Esse dia é chamado da ira do Senhor, o dia da grande ira do Senhor. E o Senhor Jesus veio nos livrar da ira vindoura. Então, dentro disso, dentro dessas verdades, é onde nós compreendemos, sem forçar o texto, que nós não somos nem pós-tribulacionistas, nem mid-tribulacionistas, como crê alguns segmentos, mas nós somos pré-tribulacionistas. Antes da revelação do anticristo, antes da ira de Deus começar a ser derramada, o Senhor Jesus buscará a sua igreja. Os santos estarão desfrutando das alegrias celestiais preparadas pelo Senhor. A igreja estará no céu, participando do tribunal de Cristo para receber o seu galardão, participando das bodas do Cordeiro para adentrar o céu de glória. Enquanto a igreja se alegra pela vitória salvífica e eterna, porque nunca mais a salvação será perdida, uma vez conquistada, nunca mais será perdida, então o mundo, pecadores, estarão aqui na terra sofrendo os danos causados pela ira de Deus, por mais que Satanás, a morte, a besta, o anticristo que estará, e o falso profeta que estará fazendo toda a algazarra, mas quem está no controle é o Senhor Deus, né? Então, a ira de Deus há de vir por todo mundo, né? Apocalipse 3:10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. A concentração será Israel, mas todo mundo, todo o planeta Terra será abalado, será tomado aquilo que é o anticristo, por aquilo que é a abertura dos selos. Não só o território de Jerusalém, Israel, mas toda a humanidade. Então nós temos aqui, essa declaração feita por Jesus não aponta para um Deus mau, porque quando aqui no texto aqui a falsa ideia que Deus é só amor, cai por terra em Apocalipse 6. Deus derramará da sua ira sobre a humanidade, sua criação, o qual não aceitou a porta da salvação, do livramento, da restauração, chamada Jesus. Então Deus, aquele sentido que Deus é amor, que Deus tolera tudo, Deus suporta tudo, e Deus aceitará tudo, essa ideia é lançada por terra, porque o texto de Apocalipse 3 diz que aquela hora da tentação, onde Deus vai de fato derramar sua ira, a igreja será guardada, mas o mundo sofrerá tal dano. E aí nós temos Mateus 24, verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essas aflições são as iras de Deus, as 7 etapas, as 3 etapas de 7 que Deus agirá sobre a terra. Essa declaração feita por Jesus não aponta que Deus é mau, ou que não ama ou não amou a sua criação, o homem, mas sim para um Deus justo, misericordioso e tardio em irar-se. A grande verdade é que se cumpre a palavra de Deus em Gálatas 6:8, porque quem semeia na carne, na sua carne ceifará, colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Então, quem vive uma vida no Espírito, com E maiúsculo, no Espírito Santo, esse vai colher o quê? A vida eterna.
O que acontece na parábola do joio e o trigo? O trigo é colhido e posto no celeiro. O joio é arrancado e colocado no fogo. Quem semeia na carne, colherá na carne. Quem semeia no espírito, colherá no espírito. Então não existe um Deus mau. Existe um Deus retributivo. Um Deus que simplesmente faz o pagamento do que você trabalhou. Trabalhou no pecado? Pagamento de pecado. Trabalhou na santidade? Pagamento de santidade. Trabalhou no pecado? Inferno. Trabalhou na santidade? O céu. Então Deus só é um pagador daquilo que você plantou. Simplesmente isso. Deus não é mau. Deus é justo e misericordioso. Então nós vamos agora adentrar nos 3 ciclos, né? Claro que não nessa aula isolada, mas até o fim do curso, nós vamos adentrar a partir de agora nesses 3 ciclos de julgamento do Senhor. Mais uma vez enfatizando que, embora o inimigo esteja realizando a tarefa, mas quem está na ordenança é o próprio Senhor. E para entrar nisso, né, Apocalipse 6 são as aberturas dos 7 selos. Claro que hoje nós só vamos tratar os 4 primeiros selos, né? Não tem como nós tratarmos os 7 selos hoje, mas o tempo é limitado e também para uma melhor compreensão nós vamos trabalhar os 4 primeiros selos, que vai tratar sobre os 4 cavalos ou cavaleiros do Apocalipse, né? E aqui nós, dentro disso, irmãos, nós somos convocados, na verdade, nós somos levados a um ambiente de horror assustador, e isso nos leva a valorizar esse tempo de bênção. Independente do que você esteja passando, esse tempo é de muita bênção, conhecido como período da graça, favor não merecido, porque aquilo que está por vir aqui, que nós vamos passar a estudar a partir de agora, é muito assustador. Esse período, o pastor, só para tirar minha curiosidade, lá quando estivermos todos lá, todos vão receber o galardão, né? Um vai receber mais? Outros nenhum. Mas serão salvos. Mas será que é a origem? Será que nós já está consciente lá? Conscientíssimo de que foi insignificante para Deus. E eu vi um professor... Na obra de Deus, né? Eu vi um professor falando que lá vai ter tristeza. Não concordei. Uma tristeza não, mas um constrangimento. É tristeza. Mas no sentido não tristeza de... Porque assim, nós não adentramos ao céu ainda, lá. Nós estamos indo para adentrar. Então o Senhor confirma. Sim, porque haverá o quê? Um contristamento dentro da pessoa, no sentido que eu poderia ter feito. Eu tinha condições de ter feito. Todos nós aqui temos condições de fazer e devemos fazer, mas tem obras de madeira, de palha e de feno. O que é isso? Uma obra relaxada, desleixada, preguiçosa. Eu vou fazer, chegará lá, não passará pelo fogo, não terá galardão. Porém, mesmo assim, o indivíduo será salvo, como que pelo fogo. Então haverá um conflito, mas não perca de salvação, essa é a ideia. Então nós vamos adentrar aqui aos 7 selos, né? O primeiro selo, embasado em Apocalipse capítulo 6, verso 2, quem pode ler para nós? O cavalo branco. Vamos lá, quem pode ler, gente? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E saiu vitorioso e para vencer. Cavalo branco não é Jesus, tá? E o seu cavaleiro não é Jesus, não tem nada a ver com Jesus. Jesus está abrindo o selo. Capítulo 13 de Apocalipse fala do Cristo num cavalo branco. Lá sim é o Cristo, aqui não. Aqui é Satanás, é o anticristo. Aqui é o anticristo. Então, o primeiro cavalo e tantos os demais cavalos, outros 3 que ainda virão,
não diz respeito àquilo que é santo, àquilo que é Deus, àquilo que é celestial, no sentido sadio, no sentido puro, mas sim naquilo que é queda, naquilo que é maligno, naquilo que é satânico. Então, nós teremos aqui a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo, usou de muitas formas e figuras, até mesmo da cultura da atualidade de seus dias, para expor uma verdade espiritual ou aplicada a um cenário a qual o Senhor queria expor. Para termos um exemplo disso, basta a gente olhar para Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 17. O que acontece em Efésios 6, do 13 ao 17? Paulo está prisioneiro, quem está aguardando Paulo na prisão é um soldado romano. Paulo vai olhar para o soldado romano com sandálias, com escudo, com capacete, cingido a sua couraça, com espada, e Paulo vai olhar para aquele cenário e ele vai começar a falar sobre as armaduras espirituais. A Bíblia se usa muito da cultura, dos exemplos, dos tipos, para trazer uma verdade para nós, né? Então o Apocalipse também usa-se de tipos, de cultura, de meios vivenciados naquele tempo para trazer uma verdade espiritual para nós. Dentro disso, o que acontece? Dentro dessa forma pedagógica de Deus nos ensinar, temos o primeiro selo aberto. E quando o primeiro selo aberto acontece, João vai ver um cavalo saindo, né, um cavalo branco com seu cavaleiro, e dentro dessa realidade, nos dias do apóstolo João, qual era a Roma antiga, o costume? Quando um príncipe vencia, quando um rei vencia, ou conquistava algo, ele entrava dentro da cidade, né, num cavalo branco, não de outra cor, mas num cavalo branco, com suas vestes reais brancas, e ele era aplaudido pela cidade. É dentro disso que o Senhor dá a visão a João, que vê o primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro, porque ele saiu para vencer, e é vencedor, e ele recebe uma coroa. Então João, na visão que tem, ele já se recorda do Império Romano, que é a realidade dos seus dias, e daquilo que é a verdade espiritual. Nesse tempo aqui, toda liberdade é dada a Satanás para fazer aquilo que é a proposta de Deus como sua ira para a terra. Por isso que ele saiu vencedor e para vencer. Por isso que não tem margem de queda aqui para ele, não tem margem aqui para ele de derrota. Ao contrário, ele saiu vitorioso e para vencer. Então esse cenário mostrava-se alguém que entrava, um império que entrava dentro de um outro império vitorioso, marchando de forma deslumbrante, mostrando: agora eu venci, eu tenho poder agora. E é o que acontece neste período da grande tribulação, onde a igreja não estará, e ele vem nesse cenário representando aí o anticristo, né? E aí nós vamos ter o que as vestes militares de gala, e chegaram à cidade montado em um cavalo na cor branca. A cidade o guardava e o saudava pela vitória. O texto de Apocalipse nos deixa claro, e ele saiu vitorioso para vencer. Aqui não é referente a Jesus, mas sim ao anticristo. E aí olha o que está em Daniel, capítulo 9, do verso 26 ao 27. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir. E o que diz em Apocalipse 6? É-lhe dado uma coroa. Então ele não vem como um derrotado, como um Zé Ninguém, como um fraco. Ao contrário, ele vem como um príncipe, um conquistador, e é-lhe dado uma coroa. E ele saiu para vencer, e ele é vencedor, né? Saiu vitorioso para vencer. Então, mas o que vai acontecer? Destruirá a cidade e o santuário, e no seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinados as assolações, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então aquele que vai vir para vencer
ou saiu para vencer e é vencedor, ou saiu para a vitória e é vitorioso, vencedor, ele vem com uma majestade, ele vem num sentido de vencer, ele vem num cenário de alguém que conquistou, alguém que realizou. E aonde é que o príncipe entra? Em Jerusalém. Ele vai entrar onde? Em Jerusalém. Porque o que ele vai fazer em Jerusalém? Por que o príncipe entra em Jerusalém? Ele entra em Jerusalém porque ele vai fazer uma aliança com muitos. Quem é muitos? Israel, primeiramente. Israel é o grande alvo da aliança. Ele vai ser um protetor da nação de Israel. E essa aliança com muitos é porque, na verdade, essa aliança não é só com Israel, mas é uma aliança para que as nações retratem-se com Israel e há uma paz entre Israel e as nações. Acabará esses murmúrios de Israel ser alvo de crítica, Israel ser alvo de calúnias, de pessoas ameaçarem Israel. Tudo isso cessará. Então esse homem que vai chegar, que é o anticristo, ele vem como príncipe, ele vai entrar na cidade, ele vai firmar uma aliança com muitos, inclusive com Israel, mas isso por uma semana. Mas quando se dá a metade da semana, o texto vai continuar, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício, e aquilo que veio de branco, simbolizando uma paz, porque aqui, qual é o selo 1? Aonde se aplica o selo 1? Os 3 anos e meio da grande tribulação. Por que ele vem de branco? Uma falsa paz. Quando alguém está numa guerra e levanta-se uma bandeira branca, é sinal de apaziguar, paz, haja paz entre nós. Ele vem de branco, retratando uma paz, que na verdade, ali é a falsa paz, né? Então, na metade dos 7 anos, aquilo que era a falsa paz, agora vira o quê? Vai virar assolação, abominação, e ele vai se tornar um assolador de toda a humanidade. Pastor, então ele vai ser vencedor até a metade dos 7 anos, é isso? Até os 3 anos e meio? Aí, como assolador, ele ainda continua vencendo. Ele continua vencedor. Até o Senhor o destruir. Até Israel entender que ele não é o Messias. E aí acontece, aí já é o final de 7 anos. Então ele consegue fazer as nações se apaziguar, ele consegue conquistar Israel, ele consegue com uma paz mundial, ele vai trazer equilíbrio para todas as áreas que há numa vida ou numa nação, seja econômica, financeira, moral, seja ela qual for, vai haver uma estabilidade sobre o mundo. Não terá desemprego, não terá fome, será uma falsa paz plena. Isso até a metade do primeiro ano, dos 7 anos. Aí quando ele tiver tudo na mão, aí ele vai querer se assentar no trono para ser adorado. Porque é onde o texto diz, e ele cessará o sacrifício. Porque o templo de Salomão será reerguido novamente. E os sacrifícios começarão novamente no templo de Salomão. Claro, naquilo que era o templo de Salomão, né? Será erguido novamente. E aí então, quando ele cessar o sacrifício e ele desejar ser adorado, Israel recua. Então nós vamos aqui, o cavalo branco, pois simboliza o que? Uma falsa paz, como nos declara o texto acima. Ele é o príncipe, o anticristo. Trará uma paz e protegerá Israel por metade de um tempo. O tempo são os 7 anos. Por metade de um tempo ele vai fazer isso. E depois vai acontecer o quê? Se manifestará verdadeiramente quem ele é. A Bíblia diz que ele pode até se transformar num anjo de luz, se ele quiser. Então ele vem num cavalo branco, e ele, como cavaleiro, recebe uma coroa, ele faz todo esse trabalho, mas até a metade. Então se entende que os 3 primeiros anos e meio desse período de 7 anos é o que é chamado de falsa paz. O mundo vai desfrutar de uma paz muito grandiosa, muito grandiosa. O mundo vai desfrutar de uma bonança muito grandiosa.
ao ponto que esse camarada ele vai ganhar repercussão, ele vai ganhar espaço de uma forma mundial. Aí daqui a pouco ele se revela de fato quem ele é. Por isso que é chamado de falsa paz. Ele tem um arco, porém, se você ler o texto, ele só tem arco, ele não tem lança, mostrando que a guerra que ele vai travar, porque a princípio será uma guerra. Nós temos o governo de uma nação totalmente oposto a Israel, oposto a Estados Unidos, oposto a tal e a tal. Esse camarada, ele vai chegar lá, mas o que acontece? Ele tem arco, ele trava guerras, mas ele não tem lança. Ele vence a guerra só no lábio, só na conversa. Não vai ter briga, ele não vai travar guerras, ele não vai derramar sangue nos 3 primeiros anos e meio. Ele só vai conversar. Quantos governantes que não são aliados, mas há um momento que eles sentam e conversam, e dali saem alianças. Assim vai ser ele. Ele recebeu uma coroa, ele saiu para quê? Ele saiu vitorioso e para vencer. Ele tem um arco, ele vai pelejar algumas coisas, e ele vai conquistar aquilo que ele vai pelejar, mas sem sangue, sem guerra, sem aflições. Será em acordos, será em aliança. Por isso que o texto, olha como a Bíblia é maravilhosa, ele vai firmar alianças com muitos, alianças passivas, argumentativas, durante 3 anos e meio. Ele tem arco, ele é alguém de autoridade, mas ele não usa autoridade, ele só conversa, só faz alianças. E alianças nunca vai sair de guerra, alianças vai sair de conversas, de relacionamento. Então ele vai se relacionar com as nações, inclusive com Israel, e ele vai fazer alianças com muitos. É a Bíblia que declara, e a Bíblia vai se encaixando, porque é o mesmo Espírito que revela toda a Sagrada Escritura. Então ele vai ter um arco, porém ele não tem lança. A maneira que o anticristo vai articular com Israel e com as nações do mundo será de forma amigável, conversativa, dialogada, aí é nisso que ele implantará a falsa paz. Haverá uma paz sobre a terra. Ele tem uma coroa, aponta para quê? Para a soberania e poderio que ele terá sobre toda a terra. Saiu vitorioso e para vencer. Então, por mais que possa haver um líder político, por mais que possa haver algum concílio da ONU que aponte algum detalhe, alguma coisa que faz acender uma luz amarela de alerta, a palavra dele vai apaziguar, a palavra dele vai alentar, a palavra dele é o que vai predominar. Por quê? Ele recebeu uma coroa, ele saiu vitorioso e para vencer, não terá derrota para ele, neste momento aqui, né? Esse primeiro selo é o início do derramamento da ira de Deus, e se dá pela saída de vitória e conquista pelo anticristo. Essas vitórias trarão consigo logo mais guerras, fomes, destruição e morte, caracterizando aquilo a qual o Senhor Jesus havia falado em João 10:10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas esse que veio para roubar, matar e destruir, ele também pode se transformar num anjo de luz. Ele pode falar com palavras doces, suaves. Ele pode até dar, ele pode até curar. Mas chegará o momento que ele vai de fato revelar quem ele é. O ladrão que veio senão para roubar, matar e destruir. Pastor, no caso de anticristo, assim, quando ele começar esses 3 anos e meio, a gente vai perceber assim logo de início ou a gente vai ser enganado um bom tempo? Não, a gente já vai estar no céu. A igreja não participará. Nós vamos estar no céu. A igreja, o arrebatamento acontece antes da abertura do selo. Nós já estaremos no céu, né? Nós estaremos lá no céu. Então o que nós temos aqui? No primeiro selo, nós temos já a ira de Deus. É uma falsa paz? É uma falsa paz. É um tempo de regozijo na terra? É.
mas já é a ira de Deus. Porque quem tem a coroa é Satanás. E aqui já está a ira de Deus sobre a humanidade. De que forma se dá a ira de Deus? Entregando a sua coroa de criação nas mãos do inimigo, para que esse possa fazer o que bem entender dentro dos critérios de Deus. É o que está em Romanos capítulo 1, quando se trata do pecado do homossexualismo. E a forma de Deus tratar o homossexualismo em Romanos capítulo 1 é entregando-os ao diabo. Entregando-os ao diabo. Não tem forma mais dura de Deus tratar, não tem ira maior de Deus para com o homem, a não ser pegar o homem e entregá-lo ao diabo. Os primeiros seres, como você está dizendo aí, a terra vai entrar em decadência, porque para esse homem aí vai ser muito inimigo, para quebrar o orgulho da Sim. Tudo. E ele dominar tudo, que vai sentar lá em Israel, né? Roma, por exemplo, para quebrar o orgulho de todas as nações. De todas. A terra vai estar no agito. Eu só consigo promover paz se eu tenho guerra. Senão não tem como eu promover paz. Eu só tenho como acertar se alguma coisa estiver desacertada. O mundo vai estar em agito. Por quê? Um povo desapareceu. Nós não estamos falando de 5 que sumiram. Nós estamos falando de milhares de milhões que desapareceram da terra. Os noticiários vão estar bombardeando. Já hoje, já tem pessoas vendendo terreno no espaço. Será uma, talvez, das argumentações. Mas eles entram em contradições, porque assim como eles querem desmentir o Mar Vermelho, dizendo que o Mar Vermelho, por onde Israel passou, tem no mínimo 50 centímetros, no máximo 50 centímetros de altura, a água, então o milagre é maior ainda, porque como cavalos, carros e cavaleiros morreram em 50 centímetros de água, assim eles também vão atribuir que esse povo que sumiu, mas eles nos chamam de pobre, né? E de fato nós somos, mas a gente tem terreno no espaço, né? E daqui a pouco todos nós vamos viajar para lá. Eles vão tratar assuntos de todos quanto é modo, para quê? Para abafar a realidade de que um povo foi arrebatado. Mas o crente, que não é mais crente, ficou, ele sabe o que aconteceu. O povo barulhento desapareceu da terra. Pastor, que nem o senhor falou aí, que eles vão sassaricar de qualquer maneira para convencer a população. A década passada, essa década não, já deu uma fraquejada. Tinha muita ilustração, a gente em filme, um povo que desaparecia, os ETs. Então tem até eles, né, que falam, né, que o povo vai sumir, eles vão falar que foram os ETs. Abduzidos. Isso, abduzidos. Tudo isso aí. Eles vão usar todos os meios. Como? Quando Jesus ressuscita, os maiorais, principais da sinagoga vão chamar os soldados, vão dar dinheiro para os soldados e vai dizer: a partir de hoje vocês digam que o corpo dele foi roubado. E o texto vai dizer, e até hoje tem esse pensamento que o corpo dele foi roubado. Para quê? Para não provar, para não dar o braço a torcer que ele ressuscitou, que ele está vivo. Eu só acredito que eles vão convencer o povo, porque o Espírito Santo não vai ficar na terra. Não vai estar. Na forma que age na igreja, não. Então, os 3 primeiros anos e meio é um período de falsa paz. Mas já é a ira de Deus. Porque uma vez que a porta da salvação, chamado graça, se fechou, uma vez que o Consolador não está mais operando na vida do homem, e aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, não está mais tocando no coração do homem, ali já está manifesto a ira de Deus. Então o maior ponto da ira de Deus sobre o homem não é o fato desse homem ser leproso, uma doença terrível, é Deus tirar a sua presença. Quando Sansão brincou, Deus não o matou, Deus só tirou o espírito dele. Não tem forma pior
de Deus tratar o homem, a não ser tirando a sua graça da vida deste homem, né? Então nós temos aqui a questão dos 3 anos e meio, falsa paz. Nós estaremos no céu e o inimigo, o anticristo, estará agilizando suas alianças sobre a terra. Na abertura do segundo selo, então já não é mais os 3 anos e meio primeiro, já é o começo da segunda metade dos 7 anos, né? Já é os 3 anos e 7 meses, 8 meses que está ali. Vamos lá. O cavalo vermelho, cada cor aponta-se para uma realidade de um tempo. Branco, paz, falsa paz. Assim como Cristo falou, a minha paz eu vos dou, naquele dia o anticristo também dará a paz dele, mas que durará 3 anos e meio, porque depois ele vai, na metade ele vai cessar os sacrifícios e ele vai se revelar quem ele é. Quem pode ler para nós Apocalipse 6, verso 4? E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Passou-se os 3 anos e meio, acabou-se os 3 anos e meio, a falsa paz. Agora então se entra o quê? Se entra o segundo período da grande tribulação. O que acontece nesse segundo período? A falsa paz, aquela paz que não existia, agora é arrancada do meio do povo, do meio das nações, principalmente de Israel. Por quê? Porque ele quis ser adorado. Israel não lhe deu adoração. Então ele quebra a aliança que ele tem na metade deste tempo, que é os 3 anos e meio. E agora João vê o segundo selo sendo aberto, e nesse segundo selo sendo aberto, João vai ver este cavalo vermelho saindo, e que estava sentado sobre ele foi-lhe dado o quê? Foi-lhe dado que tirasse a paz de toda a terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. No primeiro cavaleiro tem arco, não tem lança, uma falsa paz. Agora no segundo cavaleiro, a grande espada, mostrando para todo mundo, ele não terá vergonha, ou não terá fingimento em quem ele é. Se na primeira parte dos 7 anos, ele se camufla atrás de um tecido branco, num cavalo branco, agora nos últimos 3 anos e meio, ele recebe uma grande espada, mostrando que ele não ocultará do homem e das nações quem ele é: o anticristo, o filho da iniquidade, o filho do erro, aquele que veio se opor a tudo quanto se diz Deus, a tudo quanto se diz Cristo. Nesse ponto aqui, o cavalo vermelho, essa cor tem como significado vingança, terror, morte. O mundo vai ser assolado por um espírito de vingança, de morte, de terror, ao ponto dos grandes e pequenos gritarem aos montes: caiam sobre nós e mata-nos. De tão grande horror. Aqui temos um apontamento para a metade dos 7 anos da grande tribulação, como está lá em Jeremias 9, 26 e 27. Após Israel não render adoração ao anticristo, então um desejo de vingança tomará conta dele, e ele sairá para causar sobre a humanidade uma terrível perseguição, como diz o texto de Apocalipse: tirar a paz, a falsa paz, de sobre a terra. Israel vai ser tomado por isso, as nações do mundo serão tomadas por isso. Então a concentração maior, ou a concentração, não será em Israel, será sobre toda a humanidade, porque como está lá em Apocalipse capítulo 3, porque essa aflição virá sobre todo o mundo, sobre todo o mundo. Jesus também fala em Mateus 26, melhor dizendo, virá sobre todo o povo. Nunca houve, Mateus 24, nunca houve dia como aquele, e será sobre todo o mundo, Então não terá um lugar
ah não, aqui eu não tenho nada a ver com o povo judeu, não tem nada a ver com essa história, então aqui eu vou ficar bem. Não tem essa questão, né? Então o cavalo vermelho fala sobre uma transição de agir, de operar. No cavalo branco ele traz a falsa paz, no cavalo vermelho ele já traz a espada, e ele já vem tirar a falsa paz, que de fato não era paz coisa nenhuma, de sobre a terra. Foi-lhe dada uma grande espada. Espada aqui não aponta-se para um instrumento de guerra, não é um instrumental de guerra, mas sim para uma espada do sacrifício. Essa palavra espada aqui, o seu sentido original, é aquilo que fere para sacrificar. O que vai acontecer aqui nesse tempo? Como fosse uma batalha pessoal, um contra um. Isso significa que aqueles que não aceitaram o pacto do anticristo, aqueles que não adoraram ao anticristo, o que vai acontecer com esses? Esses vão sofrer morte. Observe o texto, que se matassem uns aos outros. Então essa espada que ele receberá, esse cavalo vermelho retratando vingança, sangue, derramar de sangue, morte, terror, e essa espada que ele recebe mostra o que? Um período de pessoas que se dobrarão ao anticristo, porque ele exigiu isso lá no final dos 3 anos e meio. Israel não deu, não aceitou, ele se revoltou, mas tem os seus aliados, tem quem vai reverenciar o anticristo, mas há um povo sobre a terra que não vai reverenciar o anticristo, que não vai. E aí essa espada diz respeito ao quê? Ele não me adora? Derrama o sangue dele para mim então. Quando você pega o lugar de ocultismo e eles pedem um sacrifício humano, eles pegam alguém do meio, eles raptam alguém de fora. Essa espada é como um contra o outro. Adorou a besta? Não, eu não faço isso. Morre. E um homem vai matar outro homem. Um homem vai perseguir outro homem. Um homem vai fingir-se que não adora a besta, só para saber a sua verdade sobre a besta, sobre o anticristo. E se você naquela verdade, você falar assim, eu também não adorei não, eu não faço isso não, ele vai te apunhalar, ele vai te matar, como um sacrifício ao anticristo, porque o sacrifício lá foi cessado, e agora sangue será derramado para o anticristo. Por isso que ele tem uma grande espada, mas essa grande espada não é ele que vai fazer, os seus adeptos vão causar esse dano aos que estão ao redor. E aqui começa um período, uma marca, a qual nós vamos ler aqui. O que se aguarda para esse terrível dia será marcado por uma violência e uma carnificina nunca vista antes sobre a terra, nunca vista. E essas pessoas não vão aceitar o rudimento do anticristo. Então, eu falo, essas pessoas serão salvas. O senhor acredita assim, ou mesmo morrendo? Eis um ponto que sim, leva-se a entender que os que não se dobraram, os que não aceitaram, esses são os que estão aguardando aquele dia, porque haverá uma outra ressurreição no final do tempo. Há almas gritando debaixo do trono, para que Deus julgue logo, para que Deus coloque um ponto final nesse julgamento logo. Qual seria essa alma aí? Pode-se ser, a Bíblia não diz, pode-se ser, mas que virá salvos da grande tribulação, virá. Inclusive os 144 mil.
inclusive os judeus, os 144 mil. Então o que acontece? Esse terrível dia será um dia de carnificina grotesca. Sugere-se, olha só, preste atenção nisso, sugere-se que é nesse momento aqui, aonde será implantado a marca da besta. Sugere que é aqui, porque um matará o outro. Mas quem é que vai lançar contra o outro? Os que são do anticristo, os que aderiram ao pacto do anticristo, e ao ponto aos que não são, serão perseguidos e mortos. Se entende que é nesse princípio da grande tribulação, não antes, que então serão marcados com a marca do anticristo, a marca da besta. Apocalipse 13, do 16 ao 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há uma sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de é o número de um homem, e o seu número, qual é? Parabéns, não é 666, 666. Esse é o número, 666. Não é 666. Eu acho que aí faz um sentido, né? Da marca. Por quê? Porque vai confrontar, vai ser uma guerra individual. Individual. Quem tem a marca vai para cima de quem não tem. Isso, tentar ganhar isso aí. Né? Individual. Tem um sentido. Assim, e não pensa que isso, mas que coisa louca. Ué, olha para o islamismo. Olha para o islamismo, onde adorar a Allah é lei. E os não adoradores de Allah podem ser mortos. Basta olhar para lá. Não é uma realidade, não, está lá. É lei. Aqui será isso. E nós vamos entender o porquê essa marca entra agora no segundo selo. Por causa do terceiro selo que vai ser aberto. Então, qual é o segundo selo? É uma carnificina. É uma morte terrível sobre a terra. Pessoas serão feridas, pessoas serão mortas. Porque nesse período aqui, entende-se que nesse período aqui, haverá a marca da besta. Então essa marca te leva a quê? A comprar, a beber água potável, a ter uma vida de equilíbrio. Uma vida que você possa suprir. E essa marca da besta é a grande adoração à besta. É a marca do anticristo, é a grande adoração. Porque, mais uma vez, naquilo que a igreja vive hoje, adorar não é pelo que eu falo, é pelo que eu vivo. Adorar aqui não é uma verbalização, é aquilo que eu vivo. O que você vive? O império do anticristo. Olha aqui a marca. O que você vive? Eu vivo o anticristo. Cadê a marca? Não tenho. Morte. Pastor, mas aí a igreja já vai ter sido arrebatada. Sim. Esse momento aqui a igreja não está. Isso aí é para aquele povo. Os que ficarem, não crentes, desviados, os que não creem que Jesus é o Salvador. E os que ficarem. Os que subir mediante a primeira trombeta, igual diz 1 Coríntios, certo, pastor? Quem não participar do arrebatamento participará dos 7 anos. Só para tirar a dúvida, que aqui está falando do segundo, né, o cavalo vermelho, ainda continua sendo o Satanás nesse cavalo. Sim. Como no branco é a mesma coisa. A única coisa é que ele inverteu o papel agora. A falsa paz é tirada e agora ele vem, né? Ele vem como aquele que vai matar, tirar a paz. Foi-lhe dado o poder de lhe tirar a paz da terra. Então isso será uma aflição em todo o mundo. Quer dizer que até ainda ele continua vencendo. Continua vencendo. E ele vai vencendo. Ele vai vencendo.
Então, foi-lhe dado o quê? Que matassem uns aos outros. E é nesse ponto aqui que se entende, né, que vai ser colocada essa marca. Então a marca, ela não é, entenda isso, gente, a marca, ela será um nome. Olha o texto. Porque aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número, então não é um chip. Desencana dessa ideia de chip, gente. Não é um chip. É algo visível. O chip que eles querem implantar, que não tem nada a ver com a besta, vai ficar dentro do corpo humano. Não é visível. Aqui será algo visível. Visível. Assim como no Êxodo, na testa de Arão tinha uma placa de ferro dizendo santidade ao Senhor. Era visível. Assim aqui também o nome, ou o sinal, ou o número será visível. Então, não é chip. Chip não tem nada a ver. O diabo pode até usufruir. Como ele vai usufruir do GPS? O mundo todo hoje é voltado com câmeras. Você coloca satélites em modo real e ao vivo dentro de um cenário. Dentro de um cenário. Você pode assistir como está a França agora, ao vivo. E claro, o diabo vai se aproveitar de tudo isso. Para quê? Para o anticristo sozinho governar o mundo. Agora, o chip não é a marca da besta. Não é. Porque será um nome, será um número, será um sinal e será visível. A pessoa vai passar e vai dizer: opa, esse daí é do anticristo. Opa, aquele dali não é. É fácil de entender, né, pastor? Você vê as gangues hoje? É fácil. Mas quando a Kia, se eu não me engano foi a Kia, lançou aquele carro besta, um monte de cliente ficou com medo de comprar, achando que era o carro do anticristo. Eu acho que o anticristo ia ter um carro feio aqui. Ô pastor, que nem eles falam sobre aquela lata de energético lá, tem alguma coisa a ver? Sobre o quê? Sobre aquela lata de energético lá que tem aquele. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem o símbolo lá, acho que é da Monster, né? Uhum. 666, né? Há muitas especulações. Uma delas é o 666. O 666, no algoritmo, é o W. O W é o 6. Aí eles atribuem o www como sinal da besta. A internet é da besta, é do anticristo. Nada a ver. Não é 666, é 666. Se fosse 666, ia estar lá 666. Ponto. Pastor, mas devido à era digital, cartão, esse chip aí, ele dá uma, vamos dizer assim, uma amolecida na população para aceitar esse 666, não? Não, sabe por quê? Ali será uma declaração que você aceita a aliança com o anticristo. A marca, você não vai ser marcado para aceitar. Você vai aceitar para receber a marca. Porque aí nós vamos entender isso muito bem no próximo cavalo que vai sair. Então esse cavalo vermelho, ele sai para causar o quê? Uma guerra civil. Homens com homens, pai com filho, mãe com nora. E vai se criar uma guerra civil sobre a terra. Ninguém vai perdoar ninguém. Assim como, não vamos longe, assim como a questão lá de fora, a questão dos muçulmanos, eles matam os próprios filhos. Eles matam os próprios filhos. Tem um testemunho verídico de um jovem muçulmano que se converteu ao cristianismo. E ele chegou um tempo que ele falou assim: não tem mais como eu esconder do meu pai. Eu vou ter que falar para o meu pai o que eu fiz. E ele, um dia, o pai dele está sentado e ele diz assim: pai, eu tenho que lhe falar uma verdade. E o pai dele falou: o que foi, meu filho? Eu me converti ao cristianismo. E o pai dele vai olhar para ele e vai dizer assim: eu sei. E ele vai dizer assim: o senhor sabe?
Ele falou: eu mandei te seguir e por várias vezes envenenei a sua comida. Eu também estou aceitando o teu Jesus. É um perfil deles. É como se você fosse crente e o teu filho falasse que Deus é Satanás. Isso iria criar uma revolta dentro de você. Quando um muçulmano aceita Jesus, para um muçulmano é como se você colocasse Alá no mesmo nível daquilo que é mais impuro, daquilo que é mais perdido sobre a terra, daquilo que é mais profano. Então, nesse dia aqui, haverá uma guerra familiar, uma guerra civil, haverá conflitos terríveis nesse tempo aqui. E esse cavalo vermelho saiu para esse fim. Uma grande espada lhe foi dada, né? E ele foi colocado para tirar a paz da terra e para que uns matassem os outros. Uns matassem os outros. Vamos continuar aqui. Nesse ponto vai sair quem? Sai agora o terceiro cavalo. Sai o cavalo preto agora. Terceiro cavalo. Bem o preto agora. Meu Deus. Ainda não é o fim, meu Deus. Tem cavalo, tudo que é gordo. Deus, só a graça. Vamos lá. Vai usar o cavalo preto. Apocalipse 6, verso 5. Quem pode ler para nós? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Vamos lá. O preto, a cor preta é associada ao quê? A morte, luto, lugar de destruição. Essa é a ideia do preto. Um cenário de morte, de luto, de destruição. O que acontece no segundo cavalo? Carnificina sobre a terra, um matando o outro. A paz foi tirada, uma grande espada lhe foi dada. O que acontece agora no cavalo preto? Ele tem uma balança sobre a sua mão. Ele tem uma balança sobre a sua mão. O que é essa balança? Nós vamos entender. O cavalo preto, essa cor se associa com a morte, resultado da morte, luto. Esse cavalo preto vem após a grande carnificina que haverá sobre a terra. Sempre na história de uma pós-guerra, seja ela entre nações ou civil, o resultado foi derramar de sangue, mortes, pessoas mutiladas, dor, gemidos e uma vasta destruição em todos os aspectos da vida ou da sobrevivência do homem, alimentação. A paz da terra será tirada, devastações acontecerá sobre a terra, porque a paz foi tirada, a destruição está imperando sobre a terra. Então o que acontece? Ele tem uma balança na sua mão. Esse cavalo preto retrata seu cenário terrível que estará instaurada sobre o mundo, de pavor sobre tudo que se diz vida, as vegetações destruídas, o homem mutilado, morto, carnificina, corpos jogados para tudo quanto é lado. Quando há uma guerra civil, os corpos não são tirados dos seus lugares, ficam lançados nas ruas, nas calçadas. Aqui será o resultante disso. Então vem um cavalo preto, ele tem uma balança na mão, é o único cavalo que não recebe, ele tem, porque aqui fala do que? De colher o que foi feito, coletar o que foi feito. Então ele tem uma balança na sua mão, essa balança aponta-se para o que? Um equilíbrio. Aquilo que outrora era disponível ao homem, água potável, alimento, refeição, para sobrevivência, aquilo que era aberto para o homem, disponível para o homem, agora passará pelo quê? Pelo racionamento. Porque toda guerra que causa morte, destruição em vários aspectos da vida,
Qual é o próximo procedimento? Racionar. Quando teve-se a pandemia, você só pode levar 2 sacos de açúcar. O que é isso? Racionamento. Porque se você levar 10 e o outro, tudo será racionado, porque vai faltar sobre a terra. Homens morreram, milhares de pessoas já morreram aqui. Vai faltar o produto da terra. E o produto que ainda tiver na terra será para quem tem a marca. Quem não tem a marca da besta não bebe água potável, não come arroz, não tem direito ao feijão, não tem direito ao alimento para si. Então o que vai acontecer aqui? Essa balança fala de racionamento. Devido à vasta destruição do cavalo vermelho, tudo agora será racionado. E somente os que terão a marca da besta poderão usufruir de uma cota de alimento e de água potável. Apocalipse capítulo 6, verso 6, que é a continuação do cavalo preto. O cavalo preto está no 6, verso 5. O 6, verso 6 vai dizer: e ouvi a voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O que é isso? Esse tempo será de uma crise financeira, aonde o produto, a moeda, será desvalorizada e o produto será hipervalorizado. Por quê? Nesse tempo aqui, esse 1 dinheiro é o salário de 1 dia de trabalho. O salário de 1 dia de trabalho fazia ou dava condições ao trabalhador comprar 15 até 15 medidas, de 12 a 15 medidas de trigo, com um salário de 1 dia. Nesse dia aqui, o salário de 1 dia comprará uma medida só. Uma medida só. Esse salário de 1 dia, aquilo que sustentava uma casa durante 2, 3 dias, vai ser suficiente para sustentar uma só pessoa. O que isso quer dizer? Eu tenho a marca da besta, o meu filho não tem, e eu não lancei mão dele, eu ainda estou deixando ele na escolha, mas o dinheiro que eu recebo não tem como alimentar a mim e a ele, alguém vai ter que morrer. João 10:10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, e é ele que está imperando sobre a face da terra, na grande tribulação. É ele que está imperando. Então naquele dia, será então um dia onde a moeda é hiper desvalorizada, e o produto hipervalorizado, e o homem não terá condições de ter regalias, e só os que terão esse mínimo para a vida, para sobreviver mais uns dias, serão os que têm a marca da besta. Ele se dará a terceira guerra, ou antes da guerra do Armagedon. Guerra do Armagedon só no final do milênio. O que acontece? Aqui então, nós vamos adentrar, para nós entender aqui, esse tempo será de grande desvalorização da moeda, ao ponto que com o valor de 1 dia de trabalho que se comprava quase 15 medidas de trigo, a medida de trigo equivale a meio litro. Esse tempo se comprará somente 1 medida ou meio litro de trigo, de um produto, de uma substância, para te fazer ficar vivo. Isso mostra uma escassez que virá sobre a terra, resultante do quê? Do segundo cavaleiro, que um feriu o outro, que era a espada sobre a morte. Com isso, a gente entra num dos piores momentos desses cavaleiros, desses episódios dos cavalos, dos 4 cavaleiros. E o último cavalo qual é? O cavalo amarelo.
O que isso significa? Capítulo 6, verso 8. Quem pode ler para nós? E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, com mortandade, e com as feras da terra. Vamos raciocinar. 3 anos e meio, falsa paz. Ele vai querer ser adorado, Israel não aceita. Acaba-se as falsa paz. Entra os últimos 3 anos e meio. Ele agora é o cavalo vermelho. Vingança, terror, sacrifício, derramar de sangue. Um fere o outro. É dada uma grande espada. Vem o cavalo preto. Tudo será racionado, porque haverá uma destruição sobre a terra, seja na questão de cultivo ou de pessoas. Corpos mutilados, jogados para tudo quanto é lado, sinal de luto. E agora tudo racionado. Você só pode comprar o mínimo com a marca da besta sobre você. O cenário, o caos está instaurado. Vem o cavalo amarelo. Aí você vai entender o porquê o cavalo é amarelo. Segundo estudiosos, teólogos, atribuem a cor amarela, se tratando de um cenário da humanidade, como aquilo que é pálido, como aquilo que perdeu a sua cor. Por que palidez? Por que o cavalo amarelo? Por que um cenário de palidez? Por causa de como a humanidade está. Como é que a humanidade está? Corpos jogados no chão, pessoas morrendo da fome. Como que a humanidade está? Sem poder ter acesso à comida, a não ser os que têm a marca da besta, e esses ainda de forma muito racionada. E agora sai o último cavaleiro, o último cavalo, o cavalo amarelo. O povo está fraco fisicamente, o povo está vulnerável a doenças, a males, a tantas coisas. E aí esse cavalo amarelo sai. E ele tinha por ele, qual é o nome dele? Morte. Morte. E ele saiu para quê? Ele sai e o inferno segue. E ele vai ferir a terra, ele vai matar a quarta parte da terra. De que maneira? Fome. A fome está instaurada sobre a terra. Ele vai matar de que forma? Pela própria morte em si, o próprio travamento de uma batalha, matando com a própria morte. De que forma que é a espada? De que forma? Pela mortandade. O que é a mortandade? Morte fruto de peste, morte fruto de doenças. Imagina, corpos caídos ao chão, moscas pousando naqueles corpos, voando. A imunidade do homem estará baixíssima. E o caos, as bactérias, o oxigênio e aquilo que é o ambiente estará todo podrificado. Podrificado. O corpo humano é o corpo mais podre que existe sobre a face da terra. É o ser vivo mais podre que tem sobre a face da terra. Não será um corpo podrificando, será muitos, milhares de corpos caídos ao chão, podrificados. Então ele matará pela espada, morte física. Ele matará pela fome, porque será tudo racionado e só tem direito ao pouco quem tem a marca da besta. Pela pestilência deste tempo aqui, pela mortandade, que é todo estilo de doença que vai atingir o homem, e por meio das feras, animais selvagens que atacarão a raça humana. O cavalo amarelo, essa cor, alguns teólogos vão dizer que aponta para aquilo que é pálido. Depois que o cavalo preto trouxe sobre o mundo a escassez do alimento devido à vasta destruição feita pelo cavalo vermelho,
Agora o cavalo amarelo aponta para um povo doente e cercado de doenças e pestes, fraco e sem imunidade. Devido à podridão resultante da carnificina que haverá na terra, epidemias surgirão e o homem racionado aos nutrientes sofrerá caos. Então até o homem que não quer morrer e que tem a marca da besta, morrerá nesse tempo. Pastor, Porque, pode falar, irmão. tem uma parte que fala que Deus ia tirar a morte. Quer dizer, poder sofrer, custar a morte. Ele especificou. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado que tem parte na primeira. Na primeira. Na segunda, fala que vai custar a vida. Então quer dizer que aí o povo vai morrer, então. Porque... Morre. O que fala de tirar a morte, procurarão a morte, não encontrarão, esse sentido, não é no sentido que não existirá morte, ao contrário, existirá morte, mas ela virá de uma forma muito mais difícil. É porque a ira de Deus, poupando aqueles homens a sofrer. Hoje o Senhor nos poupa aqui, por mais que choramos, mas existe um céu. Ali Ele vai restringir a morte no sentido, não será tão fácil morrer. Hoje tem pessoas que morrem por uma gripe, aquele dia não. Pessoas vão até o último estágio e depois morrerão, ou sofrerão morte uns pelos outros. Esse é o sentido, né? Esse é o sentido. Então, um povo fraco, sem imunidade, e pestes, doenças, tantos flagelos que estará sobre a vida, né? Devido à podridão que está, epidemias surgirão. Ele tinha por nome o quê? Ele tinha por nome morte. Então aquele que lá no primeiro cavaleiro é branco, falsa paz, ele agora tem por nome morte. Ele vem para dissipar. E foi-lhe dado o quê? Que quarta parte da humanidade seja morta. A morte passará pela quarta parte da humanidade e terá como um cavalo cavalgando em sua maior velocidade, mostrando que não terá tempo do homem fugir, não terá tempo do homem correr, porque ele vem, olha o que o texto diz, e eu olhei e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha o nome morte, e o inferno o seguia, mostrando que esse cavalo, ele está marchando sobre a terra, cavalgando sobre a terra, e por onde ele está passando, a morte está reinando, o nome dele é morte. Lembra do anjo lá, que Deus levou para o Egito, para quem não tinha a marca do sangue nos umbrais? E aquele anjo passou no Egito, e todos os primogênitos morreram. Assim, num cenário de um cavalo correndo na sua maior velocidade, a morte passará. Então vamos dar um exemplo aqui. Se nesse tempo ter 1 bilhão de pessoas, só nesse selo, 250 milhões morrerão. Sem ter para onde fugir, sem ter para onde correr. Porque o nome dele é morte. E quando ele passa, essa morte cavalgando numa velocidade terrível, mostrando que um resultado trágico dos cavaleiros que acontecem a anteceder a este, é que o homem em si não terá como escapar, e atrás dele vem quem? O inferno seguindo. O que é o inferno? Inferno tem no seu sentido lugar dos mortos, né? Hades, reino dos mortos. O inferno seguia esse lugar de dispensa por aquilo que foi recolhido pela morte ou feito pela morte. O texto do Apocalipse diz que o inferno seguia. O inferno é Hades, reino dos mortos. Nesse tempo, o que está imperando é a morte. Aí vamos constatar com nossos dias de hoje. Hoje, o que impera hoje é o quê? A porta do reino aberta. O reino de salvação e de vida eterna aberta. É o que impera hoje. João 10,10 nós citamos lá atrás, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas o texto continua ainda no João 10,10, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Hoje o que impera é vida e vida em abundância,
Mas quando Jesus tomar a sua igreja, o que vai imperar é o espírito de morte. O nome dele é morte. Ele sempre foi a morte, mas ele veio enrustido de falsa paz, depois no cavalo vermelho, para alvoroçar um contra o outro. Depois ele vem como um racionamento sobre a humanidade, levando pessoas à fraqueza física, sem alimento, pessoas morrendo pelas pestes. E agora vem o cavalo amarelo, dentro de uma situação caótica do homem, o homem morrendo por si só, e essas pragas, essas pestes, doenças, epidemias, de tudo quanto é jeito, estando sobre a raça humana. E aí ele sai e o inferno vai o seguindo. E aí a Bíblia diz o seguinte: e foi-lhe dado, e tinha poder para quê? Para matar. O seu poder, nós temos que ver isso aqui. O poder de Satanás não é um poder completo. Não é. Por quê? O texto vai dizer que ele foi dado a ferir 1/4 da terra, e não a terra toda. Olha como Deus ainda está trabalhando na história. Assim como ele fez com Jó. O que ele fez com Jó? Pode tocar em tudo que ele tem, menos em Jó. E depois o que ele fez? Pode tocar em Jó, menos na vida. Então olha como Deus está no governo de todas as coisas. Aqui Deus deu autonomia para ele, mas só 1/4 da terra. Então divide a humanidade em 4, só uma fatia que ele poderia tocar. E ele vai tocar nessa fatia. O seu poder não será completo, mas sim sobre 1/4 da terra. A morte usará de diversas formas, irmãos, olha lá. A morte usará de diversas formas para alcançar o seu propósito de encher o inferno, que é encher o inferno. Espada, fome, mortandade, as feras. O homem encontrará a morte diante de outro homem. O homem encontrará a morte diante da fome, que só se multiplicará sobre a terra. O homem encontrará a morte diante das pestes, doenças, epidemias, e serão em todas as partes. E por fim, o homem encontrará a morte diante dos animais selvagens. Então, o que impera nesse período é a morte. E o seu nome, o nome que ele recebeu é morte. Por isso que hoje, contrastando com o que a gente vive hoje, nós temos que valorizar a palavra de Deus, o Evangelho, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque chegará um tempo, se nós não participarmos do arrebatamento da igreja, que o que vai imperar sobre a face da terra será a morte. Então nós temos que valorizar hoje. Vamos imaginar, se o mundo tivesse 1 bilhão de pessoas, nesse período aqui da grande tribulação, então 250 milhões, de uma só vez, foi dissipado sobre a terra. Pastor, a pergunta que a irmã ele fez, porque eu também já li um pouco sobre esse trecho em Apocalipse várias vezes. Se não me engano, acho que é Apocalipse 6:6, que fala um pouco também nesse espaço, no curto espaço, acho que de 6 meses que a morte será tirada da terra. Acho que foi essa. Para o sofrimento. Exatamente. A morte ser tirada é no sentido de que o sofrimento será tão grande que por muito menos o homem já teria morrido, o homem já teria se ido. É como se nós tivéssemos pessoas cadavéricas andando sobre o mundo, pessoas podres ainda caminhando sobre a terra, espalhando terror, vírus, doenças. Será um caos implantado, mas o nome dele é morte. O nome dele é morte. Em todos os atos a morte vem acontecendo, a morte vem imperando. Foi-lhe dada essa autoridade, Então nós vamos aqui, é importante ressaltar que desde a abertura do primeiro selo, de onde sai o primeiro cavalo, até o 4º cavalo, exceto o cavalo preto, aquele que estava sentado sobre ele não tinha, mas lhe foi dado
alguma coisa, né? Mostrando que por mais que esses cavalos e que aquele que estava sentado tem o seu poder, mas quem está no controle e domínio e no poder de todas as coisas é o Senhor Jesus. Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então nós temos aqui, nos textos, o primeiro cavaleiro foi-lhe dado uma coroa. Quem dá essa coroa? O próprio Senhor. Por quê? É a ira de Deus sendo derramada. Se a ira de Deus sendo derramada, é Deus que está dando. No segundo cavalo, o cavalo vermelho, foi-lhe dado o quê? Que tirasse a paz. E foi-lhe dado uma grande espada. O terceiro não foi-lhe dado nada, porque é a balança de medir, né? Em sua mão. E o quarto foi-lhe dado o quê? Poder para matar a quarta parte da terra. Então, dentro desse cenário, a gente vê o governo de Deus, a bondade de Deus, ainda por causa da nação escolhida, da menina dos olhos, Israel. Pastor, só uma dúvida, que nem eu acho que tem Apocalipse que diz, né? Guardas o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Mas se ele tem a coroa... Não, mas a coroa ali é para a igreja, coroa de salvação. Quem chegava, vencia, ganhava, recebia uma coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ali é salvação. Aqui é coroa de autoridade, que o próprio Deus está dando ao anticristo. Ele terá autoridade, o anticristo. Nós ainda vamos decorrer muitas coisas. Ele operará milagres, ele operará maravilhas, ao ponto de até os escolhidos poderem se enganar, poderem acreditar nele. Então, irmãos, nós temos um ciclo de selos que dão continuidade. O primeiro cavalo, falsa paz. O segundo cavalo, ira, terror, vingança. O terceiro cavalo, aquilo que agora vai ser racionado, o período do governo dele. O quarto cavalo, a peste tomando conta do mundo, as pragas tomando conta do mundo, o homem acabando em si próprio. E aí, depois nós adentraremos aos outros 3 selos, que depois se adentrará as trombetas e se findará nas 7 taças derramadas sobre a humanidade. Que nós possamos crer no Senhor, que nós possamos valorizar esse tempo, porque quando ele reinar, quando o anticristo vier e quando esse quarto selo for aberto, ele virá de uma forma tão agressiva sobre a humanidade, quarta parte da humanidade. A pessoa não terá para onde escapar, a pessoa não terá para onde ir, e o julgamento dele, que é a morte, virá sobre essas pessoas. Que Deus nos ajude, Deus nos guarde.